Bom, nós vamos analisar agora quais foram as modificações realizadas na janela do caixa para que fosse possível nós trabalharmos ali com a movimentação dos componentes, tá? A janela do caixa é a mesma que foi utilizada, né? O formulário é o mesmo que foi utilizado lá para o treinamento, mas nós fizemos algumas alterações para que fosse possível trabalhar com ele aqui, tá? Então aí está. Primeiras alterações visuais que nós fizemos aqui, né? Bom, nos labels, né, aqui nos meus JLabels, veja que esse cara aqui continua sendo um JLabel, né, porque o JLabel ele permite eu receber um foco, ok? Então eu utilizei um JLabel aqui mesmo, mas eu coloquei uma borda nele. Aqui, ó, para ficar melhor de o usuário identificar onde começa e onde termina o label, tá? O ideal, né, e já fica um exercício para você, seria assim que o componente recebesse o foco, ele identificasse esse foco, né? Aparecesse aí um retângulozinho em volta dele, né? Você pode trabalhar isso daí, e aí você pode sumir com essas bordas aí, tá? Mas aqui para o treinamento nós vamos trabalhar dessa forma, né? Então esse JLabel recebeu essa borda, esses dois aqui também receberam essa borda. Esse aqui também é um JLabel, né? Isso, recebeu também uma borda para ser identificado. Esse carinha aqui também é um JLabel da imagem do produto. Ele recebeu aí também uma borda para ser identificado, tá? Esses componentes aqui, esses controles, eu alterei a cor de fundo dele, né? Porque a cor de fundo estava muito parecida com essa corzinha aqui cinza, tá? Se bem que isso vai ajudar para essa imagem aqui que eu estou utilizando, né? Se o usuário lá ele carregar uma imagem onde a cor de fundo seja parecida com essa, aí ele não vai ajudar muito, ele vai ter que alterar a cor naquela janelinha de propriedades para ajudá-lo, tá? Então alterei a cor desses componentes e aqui da minha bobina. Os labels aqui embaixo também foram adicionados as bordas, e aqui, ó, no lugar de um panel com os botões, eu coloquei um JLabel e uma imagem nele, tá? E depois a gente vai ver por que eu fiz isso, né? Por que eu não deixei os botões soltos para o usuário ele manipular cada um dos botões. Ele vai manipular esse label aqui como se a barra de botões fosse um objeto só, tá? Essas então as alterações visuais que foram realizadas aqui. E as alterações no código-fonte? Bom, o código-fonte foi totalmente alterado, né? Assim, boa parte foi alterado, né? Pelo menos toda a parte da lógica do path saiu, né? Toda aquela lógica de controle da venda, emissão de cupom fiscal, tudo aquilo foi tirado fora, tá certo? E nós adicionamos uma lógica nova aqui, né? Alguns métodos novos, esse de carregar a imagem de fundo, o de chamar o Object Inspector, setar a resolução foi um dos métodos que nós aproveitamos lá do outro, tá basicamente a mesma coisa, e temos um método novo que é para gravar as alterações, onde ele vai pegar a posição dos componentes, as suas propriedades e vai persistir no banco de dados. Ok? Então é isso, né? Essas as alterações que nós fizemos de forma visual, as alterações que foram feitas aqui no código-fonte, né, para que fosse possível nós posicionarmos os componentes, permitirmos, né, que o usuário ele tenha aí essa facilidade, tá? Uma outra coisa que nós inserimos aqui no navegador nós vamos poder ver, é esse JPop-up menu, né, com duas opções, uma opção para carregar a imagem de fundo e uma opção para editar as propriedades, onde nós chamamos lá a janelinha com o Object Inspector, né? Que ele carrega as propriedades e permite que algumas propriedades sejam alteradas. Ok? A partir de então, nós vamos começar a analisar o código-fonte aqui dessa janela do caixa.